acho que vocês estão lembradas que no nosso último encontro, que foi em novembro, eu enviei para vocês dois contos, um do Machado de Assis, sobre o espelho, e o outro do Guimarães Rosa, sobre o espelho também. Então, eu continuo fazendo essa pesquisa aí de psicodrama e literatura, continuo fazendo isso, e estou aproveitando, assim, que a gente tá junto aqui para contar um pouco para vocês como eu estou continuando a fazer isso. Então, a ideia é um pouco assim, trazer para vocês em status nascente, né? O que eu estou estudando, o que eu estou refletindo sobre isso. Naqueles dois contos, só lembrando rapidamente para poder fazer um gancho, o protagonista do conto do Machado de Assis, ele tinha entrado lá para a Guarda Nacional, aí ele ganhou uma farda, aí todo mundo começou a chamar ele de Alferes, seu Alferes, seu Alferes, e ele começou a ficar muito lisonjeado com aquilo. Aí ele foi para o sítio da casa, para o sítio de uma tia. A tia também elogiava muito ele, só que a tia precisou sair, a filha ficou doente, ela foi para a casa da filha, os escravos também fugiram e ele ficou sozinho no sítio. Ficando sozinho no sítio, não tinha ninguém que ficasse olhando para ele, dizendo: "Oh, Alferes, seu Alferes", né? Então a imagem dele no espelho começou a ficar turva, começou a desaparecer. Ele ficou muito angustiado com aquilo, ele estava sozinho e tal, até que ele teve a ideia então de colocar a farda de novo. Quando ele coloca a farda de novo, a imagem aparece no espelho de novo, ele ganha a imagem. Então tem uma ironia aí do Machado de Assis, né, dizendo: olha como a gente precisa desse olhar do outro para dar uma identidade para a gente, como isso é uma coisa forte. 80 anos depois, o Guimarães Rosa escreve também um conto, O Espelho, que é um jeito de fazer um diálogo com aquele conto do Machado de Assis. E a diferença é que quando o protagonista do Guimarães Rosa se vê com a imagem distorcida no espelho, ele, ao invés de buscar alguma coisa para preencher, então Guimarães dá uma outra saída para o conto, né? Ao invés de buscar uma coisa para preencher, ele começa, na verdade, a querer se desfazer das coisas que ainda restavam. Então ele fala: eu tentei eliminar as hereditariedades, tentei eliminar as coisas prontas, eu fui tirando, ele foi tirando. E à medida em que ele foi tirando, a imagem some de vez do espelho. Some total. E aí se passam meses, ele fica com aquilo, até que ele começa a ter coragem de novo, começa a procurar, começa a fazer uma pesquisa, ele vai falando isso, e começa a aparecer uma pequena luzinha lá no fundo do espelho, e essa luzinha vai se transformando num rosto de um menino. Então a ideia aí é um pouco assim, que se desfez daquela imagem que era uma imagem que tinha das expectativas sociais, e aí o protagonista do Guimarães Rosa, então, vai ao encontro da sua imagem que é mais autêntica, né? Ou vai descobrir por que um rostinho de criança, porque tem um renascer aí, tem um devir aí, tem um vir a ser aí. Então foi isso que eu mandei para vocês da vez passada, e quando eu estava explorando ainda essa coisa dos espelhos, eu me deparo com um trecho do livro Água Viva, da Clarice Lispector, onde o trecho é esse. Olha esse trechinho que ela diz aqui na Água Viva. Quem olha um espelho, quem consegue vê-lo sem se ver, quem entende que a sua profundidade consiste em ele ser vazio, quem caminha para dentro do seu espaço transparente, sem deixar nele o vestígio da própria imagem, esse alguém, então, percebeu o seu mistério de coisa. Eu vou ler de novo. Quem olha um espelho, quem consegue vê-lo sem se ver, ou seja, então não tem imagem no espelho, quem entende que a sua profundidade consiste em ele ser vazio,
Quem caminha para dentro do seu espaço transparente, sem deixar nele o vestígio da própria imagem, esse alguém, então, percebeu o seu mistério de coisa. Veja, a Clarice está falando do vazio do espelho aqui, da mesma forma que o Guimarães Rosa falou, que ficou vazio no espelho dele, porque ele, segundo o próprio trecho lá do conto do Guimarães, ele deu um salto mortale, né? O salto mortal, ao invés de vestir a roupa lá, como protagonista do Machado, ele dá o salto mortal e ele vai atrás de quem ele é. Então, aparece um vazio porque ele se despoja de todas as vestimentas que não servem. E a Clarice está dizendo isso nesse trecho, né? Ela está dizendo também que quem vai atrás de si também, quando você consegue não ver esses olhos do social, vamos dizer assim, que tem expectativas que muitas vezes não são as que batem com você, então você consegue se deparar com esse vazio, você consegue desmanchar a sua imagem para poder fazer essa busca de si mesmo, de olhar para as suas coisas, né, de uma forma mais genuína, vamos colocar assim. Bom, olhando isso, eu fui atrás, então, das coisas do espelho da Clarice, desse tema na Clarice Lispector. E aí achei muita coisa. Ela usa muito a imagem do espelho. Só para vocês terem uma ideia, no livro de contos que é Laços de Família, e esse, Adria, eu super recomendo também, viu? Acho que é o livro de contos, assim, sei lá, eu acho mais interessante dela. Mas de 13 contos, 7 ela fala de espelho. Então ela usa esse recurso do espelho, que é muito interessante para fazer aquele mergulho que ela vai fazendo para dentro, né? Aquele fluxo de consciência que ela faz, né? Ela fica nos contos ou nos livros da Clarice quase não tem ação. Se você pegar um personagem, o que ele faz? Ele sai daqui para lá, a Paixão segundo GH, a patroa sai da sala da casa dela, vai para o quarto da empregada, a empregada não está mais. É essa a única cena. E aí aparece uma barata. E ela fica a partir da barata, ela fica nesse monólogo interior, é o livro inteiro. Então, a Clarice usa muito esse recurso do espelho. De repente, a mulher está em casa, está fazendo a limpeza da casa e ela se depara com a penteadeira, ela para, olha para o espelho e fala, e eu? E nesse e eu, ela faz um mergulho e vai. Então, foi buscando essas coisas na Clarice que eu acabei dando continuidade e atualmente estou aí nessa pesquisa com os escritos dela. Bom, o que tem também um gancho, pensando aí nesses contos do Machado e principalmente do Guimarães Rosa, além dessa coisa do espelho e do olhar para si, aí é que eu estou fazendo um gancho com o trabalho da gente, né? Quer dizer, mais um, porque só essa coisa de se fazer um mergulho interno já tem muita coisa aí, né? Aliás, essa coisa do espelho tem, assim, dá para a gente falar de narcisismo, dá para falar de duplo, a imagem que me dão, ou a imagem que está precisando brotar, que está precisando nascer, tem muita coisa. Mas o que chama atenção no que a Clarice traz, e que tem a ver também com o conto do Rosa, é a ideia de transformação, mutação, transvaloração, né? Passagem de um estado para outro. Então a Clarice Lispector vai explorar muito nos contos dela, vários contos, assim, situações de menina que vira adolescente, situações de adolescente que vira mulher, mas não só esses movimentos pensando nas nossas fases da vida, como movimentos de transformação de um estado para outro, de um lugar para outro, interno e nas relações. E aí não tem como não fazer uma outra ponte com o terapêutico. Então, eu estou explorando bastante essa coisa do terapêutico e não necessariamente psicoterapêutico, como já foi no último livro também. Bom, então, falando dessa coisa da transformação, das mutações, pensando que a gente vive isso, a gente trabalha com isso, né, gente?
A gente trabalha com isso, né? As pessoas chegam, os grupos chegam, seja na psicoterapia, seja num trabalho com uma equipe, numa instituição, seja numa escola. É um pouco assim, qual é a transformação necessária? Se tem um pedido de ajuda, se tem um pedido de intervenção, pede-se alguma transformação está sendo necessária. Então, poder explorar isso nesses contos, poder explorar como acontece, no caso aí agora, né, com a Clarice Lispector, é um pouco isso, assim. Como acontece nesses personagens e o que é que isso tem a ver com o terapêutico? O que é que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Então é por aí que eu estou indo. E aí, quando a gente fala dessa transformação e a gente chega na Clarice Lispector, aí a gente chega no miolo do que eu estou querendo falar para vocês, que é um ponto estrutural da obra dela, que é a ideia de epifania. Muito do que ela escreve, né, os críticos literários falam muito disso, que a Clarice Lispector é uma autora que vai explorar essa questão da epifania. O que é a epifania? A epifania, a ideia, né, o termo diz respeito a uma revelação, aquilo que aparece, aquilo que se mostra. O termo vem do grego, passa pelo cristianismo. No cristianismo, quando tem aquela cena dos três reis magos que vêm anunciar a vinda de Jesus Cristo ao mundo, então isso é considerado um momento de epifania. Então é isso, é essa revelação, no caso aí na religião, falando então a revelação do divino no humano. O James Joyce, que é um escritor irlandês, ele fez a transposição, né, da ideia de epifania do religioso para a literatura. Então, ele foi dizendo assim, bom, isso aí é uma súbita manifestação que, na verdade, acontece no nosso dia a dia. E aí a função do escritor na literatura é pensar, é perceber isso, registrar isso e colocar a beleza disso que existe. Ele escreveu muitas dessas epifanias, né? Tem gente que fala que a escrita dele era sempre uma tessitura de epifanias. Eu vou mostrar uma aqui para vocês. Quer ver? Olha aqui. As cinzas nuvens recobriam o céu. No entroncamento de 3 ruas, numa margem pantanosa, um grande cão está deitado. De tempos em tempos, ele levanta o focinho e solta um lúgubre uivo. As pessoas param para olhá-lo e depois continuam sua caminhada. Alguns param, cativados talvez por esta lamentação, na qual lhes parece escutar a voz de sua própria dor, que outrora podia falar, mas agora é muda, escrava dos trabalhos e dos dias. Então, olha, tem uma cena, né, onde tem um entroncamento de ruas, tem um cão que está deitado, de tempos em tempos ele dá um uivo. E algumas pessoas param, outras não, continua a caminhada. Essas pessoas que param, elas talvez, né, ele coloca, ficam cativadas por essa lamentação do uivo do cão, que parece que os remete aí para escutar a sua própria dor, né, da pessoa. Elas se identificam com esse uivo do cão. E essa dor que elas podiam falar, mas que agora ela está muda, escrava do trabalho e dos dias. Eu frisei esse trecho aqui, esse pedacinho, porque aí eu entro agora, acho que no pulo do gato que eu estou querendo ver com vocês, que é assim. Quando a gente pensa na epifania como algo súbito, algo que... Essa é a definição que o James Joyce traz, tá? A ideia que é algo súbito que acontece. Se for assim, não dá para a gente trazer essa ideia para o terapêutico. Ou a gente tem que transformar essa ideia de epifania, talvez não sirva, e a gente tem que fazer essa transposição transformando o conceito. Por quê?
Porque quando a gente está falando de um terapêutico, não é algo súbito, né, gente? Nós estamos falando de processo no terapêutico. Mesmo que seja num único ato, mesmo que a gente vá fazer um psicodrama público, mesmo que você vá fazer um sociodrama que vai durar 2 horas, você faz um aquecimento, você prepara o grupo, você cuida de uma grupalização. Isso a gente pode pensar também numa única sessão de psicodrama. Pode ser de psicoterapia. Você também aquece, você, né, começa a conversar, pergunta como a pessoa está, então a pessoa vai chegando, a gente vai entrando no tema, e muitas vezes a transformação que acontece, a gente pode até pensar em algum tipo de catarse de integração, ela está associada com outras sessões, com outros momentos do processo. Então eu estou chamando, quando eu grifei aqui embaixo, a crítica que eu estou, não é crítica, né? Acho que é uma contribuição que eu estou tentando trazer para dizer assim, acho que está na hora da gente pensar de rever essa ideia de epifania como algo súbito que se manifesta, e fica parecendo uma coisa meio milagrosa, né? Parece que é uma coisa que veio do nada. Mas olha, gente, eu já li bastante vários comentários de críticos da literatura, já assisti vários vídeos e vocês, se vocês escutarem, verem ou lerem, vocês vão identificar isso também. Então, principalmente falando da Clarice Lispector, que é a autora brasileira que mais trata, mais explora esses momentos, as pessoas vão falar isso, vão dizer assim: a Clarice, então, ela, por exemplo, no conto Amor, é o principal conto que todo mundo dá exemplo para dizer como acontece essa epifania. Então, veja, ela estava num bonde, estava dentro de um bonde, a hora que o bonde para na frente num ponto, né, do bonde, ela se depara com um cego que está ali esperando o bonde, o cego estava mascando chiclete. Aí, nessa hora, então, ela tem uma epifania. E aí, essa epifania faz com que ela fique totalmente conturbada, ela perde o ponto que ela ia descer, ela desce no ponto seguinte, ela tem que voltar andando, aí ela entra no Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, e ela fica reflexiva durante horas, porque ela viu aquela visão do cego. Olha, quando você lê mesmo o conto, quando a Clarice está falando desse conto, dessa personagem, ela está dizendo assim, a Ana, que é o nome dela, a Ana vive com o marido, ela tem os filhos, eles estão pagando a prestação do apartamento, a Ana teve o desejo de ser artista lá na adolescência, mas não pôde ser, ela cuida dos filhos, ela gosta, ela ama os filhos, mas os filhos também enchem o saco, ela passa a roupa do marido, tá, tá, tá. Então vai dando uma ideia de que tem uma insatisfação com a Ana latente, tem uma vida que a Ana tem que ela não está satisfeita com aquilo. Inclusive tem um trecho que diz assim: ela vai sair agora, depois que todo mundo, os filhos foram para a escola, o marido foi para o trabalho, ela vai viver a hora mais perigosa do dia. Qual que era a hora mais perigosa? Era a hora que ela ia ficar em contato com ela. Então ela tinha que fazer coisas, fazer, para não estar entrando em contato com essas coisas. Então veja, o texto já está dizendo, na própria literatura, eu nem preciso só falar do terapêutico, que é processo, na verdade, e não algo meio milagroso. Na própria literatura, se a literatura for boa, né, acho que dá para a gente dizer isso, o escritor vai preparando o leitor, ele vai criando condições para dizer, bom, chega na hora mais perigosa do dia, pum, aconteceu, né? Mas o fato daquele cego estar ali no ponto de ônibus, estão mascando, de repente a gente pode até interpretar assim, está fazendo aquela coisa repetitiva, né? Ele não está vendo nada, ele está repetindo, ele está parado, que é um pouco como a Ana se sentia na vida dela. Então, aquele fato, aquela cena eclode, né? Eclode, mas junta, vamos dizer, coisas que estavam dispersas na vida dela. Ela tinha uma insatisfação aqui, outra aqui, uma aqui.
aqui com os filhos, aqui com a arte, aqui com o marido, aqui com a casa, e nessa hora, vendo o cego, essas coisas têm a possibilidade de se juntar. Então, ela é tomada por essa, no psicodrama a gente pode dizer, né, por essa catarse de integração, e isso é algo que vai mudar, assim, no final do conto a gente vê que não muda, mas a Ana nunca mais será a mesma. Mesmo que ela concretamente ainda não consiga mudar a vida dela, mas lá dentro algo aconteceu. Então essa é a ideia da epifania que eu estou propondo, né, de trazer da literatura agora para o terapêutico. Mas para trazer para o terapêutico, a gente precisa fazer essa transposição e essas considerações, né, de que não é ato súbito. Essa ideia de hábito súbito está escrito pela própria definição do James Joyce. Tá? É um ato súbito, é uma revelação que acontece no dia a dia. E aí, trazendo para o terapêutico, eu estou fazendo essa observação para dizer que não é ato, é processo. Né? É processo o tempo todo. Mesmo que a gente viva uma sessão, mesmo que seja um psicodrama público, ou que seja um sociodrama, um encontro com o grupo, mas dentro desse encontro nós estamos falando de um pequeno processo, né, que se dá ali. Tem uma outra coisa que reforça essa ideia de processo, que quando a gente volta lá para os espelhos, dos contos dos espelhos, então no conto do Machado, o protagonista, a imagem ficou distorcida. No conto do Rosa, sumiu mesmo, ficou vazio no espelho. A Clarice Lispector fala também, então, nesse trecho que eu coloquei para vocês, né? Quando você não vê a tua imagem no espelho, né? Quando você faz um mergulho nisso, é que aí você vai encontrar suas coisas. Então, o vazio, o instante do vazio, o se deparar com o nada, é uma etapa do processo. Então, essa ideia do vazio, se a gente pegar até o conto lá do Machado de Assis, ele não se deparou com o vazio, ele não suportou. Ele precisou vestir a farda logo. Como o Guimarães Rosa propôs que o protagonista dele fizesse a imersão no processo, e aí no próprio conto do Guimarães ele vai dizendo, anos depois, depois de muito pesquisar, depois de muito né, ele está dando sinais ali do processo, até chegar no vazio. Então, o vazio, não que tenha que ser necessariamente, mas muitas vezes é a etapa de um processo de transformação, quando a gente está lidando aí no trabalho terapêutico. Por quê? Porque eu desconstruí algumas coisas e agora eu estou precisando, né? Eu estou vislumbrando novas coisas para colocar no lugar, mas eu não sei ainda. Ainda é uma luzinha, ainda é um rostinho de criança, pegando lá no conto do Guimarães, né? Então esse nada, esse vazio, bom, aí dá para a gente fazer uma ponte também, né, gente? Lembra quando a gente conversou ainda mais lá atrás falando do Nietzsche? Quando o Nietzsche trazia a ideia do niilismo, né? O nihil é nada. Então o Nietzsche também tinha essa crítica, dizendo assim, a gente no desenvolvimento aí da humanidade, a gente foi passando por alguns nadas com os quais a gente se deparou, a gente tirou algumas coisas, mas a gente foi colocando qualquer coisa no lugar também, porque a gente não suportava lidar com isso. Então Nietzsche vai falar que não dá para a gente ficar nesse nada, que seria um niilismo negativo ou reativo, mas da gente olhar para esse nada de um jeito positivo, que é assim, é um niilismo mais afirmativo. E aí, em termos psicodramáticos, a gente pode pensar mais propositivo, mais criativo. Aí sim, né, a gente pode fazer escolhas que sejam escolhas que tenham, enfim, que tem a ver com a vida, né? Senão a gente fica num vazio que não leva a lugar nenhum, ou a gente coloca qualquer coisa no lugar só para preencher esse vazio. Então, se eu estou, né, fazendo essa proposição da gente trazer a ideia de epifania da literatura para o terapêutico, aí esse conto do Perdoando Deus, né,
eu vou exemplificar, então, que nessa passagem da Epifania, da literatura para o terapêutico, a gente pode pensar na ideia de que tem horas que a gente está nesse vazio porque as coisas estão dispersas, como no caso da Ana, do Conto Amor, que eu falei para vocês, né? Essa que se deparou com o cego no ponto de bonde, porque as coisas estavam dispersas para ela. Na hora em que ela vê o cego, é como se essas coisas aglutinassem. Daí a ideia de catarse de integração. Então eu estou pensando nisso, assim, que a gente vive momentos de dispersão, porque a gente não está entendendo, ou a gente não está se percebendo, mas de repente, no processo, a gente vai caminhando até que chega o momento de integrar as coisas. E aí a gente vive assim, ah, nossa, percebi agora, ah, nossa, agora estou entendendo. Tempos depois, a gente vai vivendo situações que vai desintegrando de novo, até que chega um momento que a gente consegue integrar algumas coisas, às vezes mais, às vezes menos. Então eu acho que estou pensando um pouco assim no movimento da própria vida. A vida é assim. São momentos de desintegração e de integração, né? Quase que uma respiração, né? Assim, né? Vai e vem. O pulsar do coração também, né? Tem um movimento, né? De contenção e expansão. Só que falando em termos de emoções, de pensamentos, seria um pouco isso, assim, de que a gente vive constantemente esses ciclos, onde as coisas estão mais dispersas e a gente consegue depois aglutinar, a gente consegue integrar algumas coisas. Durante um próprio dia, estamos falando de etapas na vida, mas estamos falando num próprio dia isso acontece, pode acontecer, né? Vamos pensar agora, o que aconteceu aqui? A gente estava, quando a gente começou, hoje, nós estávamos mais dispersos aqui, cada um foi chegando, né? E a gente nem sabia direito muito como cada um estava. Então, nesse nosso momento do grupo aqui, a gente foi falando, né? Cada um foi contando um pouco, à medida em que a Regina também trouxe a emoção dela, foi um acontecimento que fez com que a gente se grupalizasse, né? Ficasse mais ao redor da Regina. Então, isso, pensando no emocional do grupo, é algo que deu uma aglutinada. Agora que nós estamos falando isso, que é um tema que acho que nos interessa e nos aquece, a gente fica prestando atenção nisso, então é um momento de aglutinação. Se eu pedir assim para vocês, queria que isso reverberasse em vocês, na tua história, o que isso tem a ver, para a gente poder fazer uma vivência dispersa de novo, dispersa no sentido de que vai mais para o individual, cada um vai para o seu canto, né? E depois a gente traz de novo. Então, veja, esse é um movimento que a gente vive o tempo todo. E estou achando interessante assim, da gente fazer leituras do que acontece nos nossos trabalhos, se guiando um pouco por esse critério, por essa ideia, que acho que pode. Gente, parênteses, isso que eu estou falando para vocês está fresquinho, tá? Não tem nada fechado. Então, eu estou estudando isso, estou escrevendo isso, esse é o segundo capítulo do novo livro. Tá bem em status nascente. Então, até falar isso para vocês aqui agora, com esse exemplo que eu dei, né, do grupo, do que está acontecendo, eu nunca tinha pensado nisso. Veio aqui agora. Então, acho que isso para mim é um sinal de que dá para trazer mais ainda para a prática da gente, para o que a gente está vivenciando. Mas nós vamos ver isso agora, então, no conto Perdoando Deus. Como é um conto curto, eu frisei algumas coisas do conto para a gente ir vendo junto aqui. Então, eu vou compartilhar ele aqui com vocês. Bom, eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas sem pensar em nada. Ainda não percebera que, na verdade, não estava distraída. Era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo. Já grifei aí. Via tudo.
e à toa. O que é esse tudo? Ela vai começar a sinalizar essa coisa do que está integrado, tá? Então, via tudo. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era tudo de propriétaire, que é a visita guiada, isso, né? Nada daquilo era meu, nem eu queria, mas parece-me que me sentia satisfeita com o que via. Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me senti a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Bom, gente, mais sensação de integração, de comunhão que isso, impossível. Por puro carinho, eu me senti a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade, eu era, por carinho, a mãe do que existe. Soube também que se tudo isso fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria acarinhar e sem nenhum compromisso comigo. Ser-lhe aceitável a intimidade que eu fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas certo, mas muito certo, e não ocorrera antes apenas porque não tinha podido ser. E não ocorrera antes apenas porque não tinha podido ser. Então, veja, nesse trecho, ela vai dizendo também, assim, da ideia de processo. Porque teve um momento antes, ou teve uma fase da vida dela antes, que não dava para ter sido isso. Ela não dava, não, ela não conseguia ter esse sentimento novo que agora ela está desfrutando. Então, ser mãe de Deus era uma coisa nova. E aí a gente pode pensar que tem fases, tem momentos da vida da gente que a gente está mais pronto, vamos dizer assim, para algumas coisas, né? Ou menos pronto. A gente não está conseguindo ver algumas coisas. E, de repente, passando por algumas situações, ou amadurecendo um pouco, é que a gente vai conseguir perceber, conseguir vivenciar algumas coisas. Então, aí também tem a ideia de processo. Sei que se ama ao que é Deus. Com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência. Mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. E assim como meu carinho por um filho não o reduz, até o alarga, assim, ser mãe do mundo era o meu amor apenas livre. Eu grifei aqui o amor, porque o amor também é um tema muito forte, muito presente na obra da Clarice, e da gente também pensar no amor como um sentimento de aglutinação, de integração. Então, se a gente pensar no ódio, é eu e o outro lá. O amor tem a coisa da integração. Só quero fazer uma observação. Não vamos considerar também essa coisa assim da integração sempre como algo positivo e a desintegração como algo negativo ou ruim. Porque a gente pode, por exemplo, se separar de um casamento, por mais difícil que seja, pode doer, mas pode ser uma separação de alívio, pode ser uma separação no sentido de uma transformação que depois dessa desintegração, dessa cisão, dessa fissura, pode ter um novo momento de reintegração. Então, muitas vezes, a cisão, a separação é necessária, rumo a uma busca, rumo a um processo importante. Mas, se a gente comparar, né, esses sentimentos e falar especificamente de amor, não tem como não pensar nessa coisa integrativa, inclusive dentro dessa ideia do que ela está trazendo, de ser mãe do mundo. Era o meu amor apenas livre. Então ela explora essa coisa do amor nesse sentido, desse amor, vamos colocar, maior. Não é o amor que se restringe à relação afetiva, amor romântico, né? Mas
o amor pelo mundo, o amor pelas pessoas, o amor pelos animais, ela explora muito isso nas obras dela. E foi quando quase pisei num enorme rato morto. Em menos de um segundo, estava eu eriçada pelo terror de viver. Aqui entra o artigo que eu enviei para vocês, né, da Camila, da Gessila Sampaio Santos. Bom, o que ela vai falando ali, né? O que é? O psicodrama vem da ideia do trágico, a ideia de drama, né, que compõe o nome psicodrama, quando vem do grego, diz respeito a isso. Os gregos pré-socráticos, antes de Sócrates e Platão, né, eles tinham uma noção mais sistêmica do mundo, da vida. As coisas estavam mais integradas. Então, dentro da filosofia, tinha tudo. Tinha matemática, tinha biologia, pensando em termos das disciplinas, só para dar um exemplo, era tudo muito integrado. Depois, com Sócrates e Platão, começa essa cisão. Platão vai dizendo, tem o mundo da alma e tem o mundo do corpo. Então, tem o mundo concreto e tem o mundo do pensamento. Então, vai acontecendo essa cisão aí, que é uma coisa que muito norteou também o pensamento do Nietzsche, fazendo crítica em relação a isso. A ideia de drama do psicodrama, que vem do teatro, e o teatro é dessa época pré-socrática, traz essa ideia, então, também dessa integração, só que integração até entre opostos, né? Porque o drama significa uma ação que aconteceu e uma ação que está acontecendo ao mesmo tempo, passado e presente ao mesmo tempo. Essa era a origem do termo. Então, o psicodrama se fundamenta muito nisso, nas não dicotomias, nas não cisões, nesse sentido de que as coisas não são separadas, mas que elas se articulam, elas compõem um todo, né? Nós somos assim. Nós não somos só amor, carinho. Não somos carinho, mas somos ciúmes, somos raivosos e, né, essas contradições todas que a gente tem, que a gente vive. A vida é assim. Então, veja, eu não acho à toa, né, numa escritora como Clarice Lispector, né, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse livro aqui é o Água Viva dela. Eu comprei essa edição aqui porque eu achei muito interessante, porque tem os originais da Clarice e vai dizendo como que ela ia fazendo com os escritos dela. Olha, olha os rabiscos, dá para ver? Os rabiscos, as anotações, né? Então, assim, as Bem legal. palavras são escolhidas, as palavras são escolhidas, você fica um tempo naquilo ali. Quando ela fala do terror de viver, ela está falando do mundo trágico, ou a gente pode pelo menos supor, né? Ela não está afirmando isso, mas a gente pode supor que ela está falando do trágico da vida, baseada, fundamentada aí, então, no que os gregos traziam. E o trágico da vida, por quê? Porque, veja, eu estou andando pela rua de Copacabana, sentindo ali a brisa do mar, vendo as pessoas, me sentindo a mãe de Deus e tum, vem aparece um rato na minha frente. Eu quase piso num rato morto. E o trágico da vida nesse sentido, terror de viver por quê? Porque a nossa vida é cheia de contradições e cheia de, voltando para onde a gente está, aonde eu estou explorando com vocês, tinha uma coisa integrativa e o rato vem para trazer essa cisão. Pum, quebra, cindiu. Olha o termo que ela usa aqui na sequência. Terror de viver. Em menos de um segundo, estilhaçava-me, toda em pânico. Então, estilhaçou. Estava integrado, estilhaçou. E controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão, encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos que não queriam mais ver. Então, olha, os olhos que não querem ver, mas a imagem colocava-se às pálpebras. Um grande rato ruivo de cauda enorme, com os pés esmagados,
e morto, quieto, ruivo, o meu medo desmesurado de ratos. Então, olha, eu não quero ver, eu fecho os olhos, eu fujo. Então, não tem integração, tem cisão aí, tem estilhaçamento. Toda trêmula, consegui continuar a viver. Toda perplexa, continuei a andar, com a boca infantilizada pela surpresa. Olha, de novo a ideia de eu não estava preparada para aquilo, né? A boca infantilizada pela surpresa. Então tem algo que eu não estou conseguindo lidar com isso, né? Por isso a ideia do infantilizado. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos. Quer ideia de Cindy maior do que essa? Tentei cortar a conexão entre os dois fatos. O que eu sentira minutos antes e o rato, os dois fatos. Mas era inútil. Pelo menos a contiguidade ligava-os. Então tinha uma ligação aí. Os dois fatos tinham ilogicamente um nexo. Ela não sabia ainda, era ilógico para ela, mas espera aí, tem alguma coisa aí que pode ligar esses dois fatos, né? Então daqui a pouco ela vai começar esse processo de fazer essa integração de novo. Ela tinha a integração lá, se sentindo mãe de Deus, vem o rato, rompe tudo, ela fica nesse estilhaçamento, mas tem uma fagulhazinha nela aí que está dizendo que esses dois fatos podem estar ligados. Espantava-me que um rato tivesse sido o meu contraponto, e a revolta de súbito me tomou. Então eu não podia me entregar desprevenida ao amor? Pô, eu não posso ficar nessa sensação de integração? De que estava Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa, né? Deve ser. Acho que eu botei um S a mais aí. Não sou pessoa que precise ser lembrada que de dentro de tudo há o sangue. Não só não esqueço o sangue de dentro, como eu o admito e o quero. Sou demais o sangue para esquecer o sangue. E para mim, a palavra espiritual não tem sentido, e nem a palavra terrena tem sentido. Não era preciso ter jogado na minha cara tão nua um rato. Então, esse tão nua, porque eu ainda não vejo sentido nas coisas, né? Porque eu não consigo ver sentido, né? Eu ainda olho, vivencio essas situações de uma forma desintegrada. Não naquele instante. Bem poderia ter sido levado em conta o pavor que desde pequena me alucina e me persegue. Os ratos já riram de mim. No passado do mundo, os ratos já me devoravam com pressa e raiva. Esse trecho aqui, que né, no passado do mundo os ratos já me devoravam com pressa e raiva, é porque na escrita da Clarice ela traz muito isso, em vários trechos. Ela está falando do rato aqui, mas ela fala muito da barata também, em vários contos dela. Paixão segundo GH tem a ver com barata. Tem um conto, a Clarice escrevia muito em jornal. Ela foi jornalista, foi repórter, fez entrevistas. E tem um crônica barra conto, né, que ela escreveu, eram acho que se chama 5 histórias, uma coisa assim, e é uma receita de como matar barata. Então tem a primeira história, que é um jeito de matar barata, a segunda é outro, a terceira é outra, e uma história vai linkando na outra. Mas por que barata? A barata, o rato, como símbolos de nossos ancestrais, símbolo do nosso lado animal, que a gente não entra em contato, é o que a gente foi deixando de entrar em contato, e que é como se a Clarice tentasse convidar a gente para fazer um resgate disso. Então, é um outro lado da gente, não é um ancestral, mas é um outro lado da gente que ficou perdido, que tem sido esquecido. E por que rato e barata? Porque é os animais que mais provocam nojo, né? A Verônica frisando o nojo aí, né? Então, é o diferente, é o outro, é o estrangeiro, mas é o meu lado também, o meu lado que eu menos gosto,
que eu menos entro em contato com ele. Então, poder entrar em contato com o rato, poder entrar em contato com a barata, tem um pouco essa simbologia da gente olhar para os nossos lados, que a gente evita, que a gente não gosta, que a gente... Mas isso também sou eu. Então, nesse sentido, é um pouco assim, eu também sou rato, né? Eu também sou barata, né? Por mais que eu não goste. Mas é importante que eu olhe para eles, né? Até se eu quiser transformar, é importante que eu olhe para isso, né? No passado do mundo, os ratos já me devoravam com pressa e raiva. Então era assim, eu andando pelo mundo sem pedir nada, sem precisar de nada, amando de puro amor inocente, e Deus a me mostrar o seu rato. A grosseria de Deus me feria e insultava-me. Deus era bruto. Andando com o coração fechado, minha decepção era tão inconsolável como só em criança fui decepcionada. Então, de novo, né? Eu não estava pronta ainda. É uma criança que não consegue lidar com uma frustração. Então, a gente tem esses lados, a gente viveu isso, a gente vive isso, né? E ela está falando desse momento aqui também. Então, olha, só até aí onde eu fui, gente, olha quanto processo está acontecendo dentro dessa mulher. Como é que dá para a gente dizer que é um ato súbito que faz com que mude todas as coisas? Tem toda uma história aí, tem todo um... Né, são muitos questionamentos, são muitas... Mesmo que tenha acontecido num tempo curto, mas é muito processo isso. Continuei andando, procurava esquecer, mas só me ocorria vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo-poderoso, contra um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só. Na minha vontade de vingança, nem ao menos eu podia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele estava, qual seria a coisa onde ele mais estava, e que eu, olhando com raiva essa coisa, eu o visse. Eu frisei também aqui o termo a coisa, porque ela usa muito isso, essa coisa no sentido do inominável, daquilo que eu... ela usa para vários sentidos, né? Mas tem muito a ver com... Lembra daquele trechinho que eu falei do espelho? Ela estava dizendo, só quem não se vê a imagem no espelho é que pode perceber a sua condição de coisa. Coisa nesse sentido, daquilo que é mais autêntico, aquilo que da gente, aquilo que a gente não consegue descrever direito, é o inominável, né? É nesse sentido. Olhando com raiva essa coisa, eu ouvisse no rato, naquela janela, nas pedras no chão, em mim é que ele não estava. Em mim é que eu não ouvia mais. É a cisão total, né? Antes eu era mãe de Deus. Olha a integração. Eu era mãe de Deus. Agora em mim ele não está mais. Agora em mim eu não vejo. Eu quero vingar. Né? É a dissociação, é a cisão. Então a vingança dos fracos me ocorreu. Ah, é assim? Pois então não guardarei segredo, e vou contar. Sei que é ignóbil ter entrado na intimidade de alguém e depois contar os segredos, mas vou contar. Não conte. Olha o trágico aí, né? As contradições, né? Dentro dela. Não conte, só por carinho não conte. Guarde para você as mesmas vergonhas dele. Mas vou contar. Sei, sim, vou espalhar isso que me aconteceu. Dessa vez não vai ficar por isso mesmo. Vou contar o que ele fez, vou estragar a sua reputação. Gente, aí ela começa esse parágrafo aqui com 3 pontinhos. É muito significativo isso, é o único lugar onde ela põe. Né? E ela começa o parágrafo com 3 pontinhos. Então, 3 pontinhos para falar do quê? Processo. Tem coisa que vem antes, ela continuava nessa reflexão, ela foi pensando nisso, tem uma elaboração, até chegar nesse momento aqui agora, que é o momento de virada, aonde ela começa, depois de toda essa cisão, dessa vontade de vingança, dessa raiva, ela começa a fazer daqui para diante o processo de integração, de associação, de aglutinação. Né? Dentro disso nós estamos falando. Né? Mas quem sabe
foi porque o mundo também é rato. Aí começa a se juntar. E eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também. Então, só começa a juntar a hora que eu dou conta, a hora que eu estou pronta para essa situação. Porque eu me imaginava mais forte. E aqui a frase que a Cris estava, acho que querendo lembrar aquela hora, era essa, né, Cris? Que eu acho essa frase fantástica também. Eu fiquei com essa frase aqui, né? Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não sabia que, somando as incompreensões, é que se ama verdadeiramente. Ou seja, a hora que eu consegui articular, que eu consegui juntar, seja os diferentes entre eu e o que está fora, que é diferente de mim, e o que está dentro de mim também, que é contraditório, né? E eu poder aceitar isso, eu poder conviver com isso, poder olhar para isso. Então, aí eu vou integrar isso. Deixa eu falar uma coisa aqui agora para vocês que eu estou lembrando, senão pode passar. Eu prefiro fazer assim. Vamos voltar um pouco e pensar que há 2 anos atrás, quando eu estive com vocês e eu estava surfando na onda do Fernando Pessoa e do Nietzsche, a gente falou dos heterônimos, então os muitos de nós, né? E o Nietzsche falando do perspectivismo, né? Da importância da gente olhar para o mesmo fato, mas por ângulos diferentes. Então, nesse sentido, o Nietzsche e o Fernando Pessoa, eles sinalizam para a gente essa ideia de que nós somos muitos. E aí eu fico pensando que o que a Clarice faz é assim, tá bom, nós somos muitos, mas como que a gente integra isso agora? Percebe? Né? Nós temos vários lados. Tá bom, mas como que esses lados se articulam? Como que esses lados conversam? Esse é o desafio que a gente tem. Então, estou pensando um pouco nesse caminho aí. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. É porque eu não quis amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito, meu modo é brigando. E porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque, no fundo, eu quero amar o que eu amaria e não o que é. Então, quando a gente idealiza as coisas, aí as coisas não são assim, né, em algum momento, aí a gente se decepciona, a gente fala, bom, então não dá para ser, aí a gente se frustra. Bom, mas também se você criou aquilo que você queria que fosse, muitas vezes sem perguntar para o outro, então a coisa se complica, né? É porque ainda não sou eu mesma. E então o castigo é amar um mundo que não é ele. É também porque me ofendo à toa. Então, de novo, o lado infantil e a coisa da idealização. Então, a idealização que coloca a gente distante, né? Distante do que dá para ser. Enfim, muitas vezes a gente foge de uma realidade porque idealiza demais, né? É porque talvez eu precise que me digam com brutalidade, pois sou muito teimosa. Olha, quando ela vai olhando para ela vai reconhecendo que ela é teimosa, que ela é possessiva, que ela se ofende à toa. Então ela está olhando para os ratos dela, ela está olhando para os ratos que tem dentro dela. E dizer, se eu não olhar para esses meus lados, como é que eu vou me integrar? Como é que eu vou me apropriar da minha vida? Enfim, é porque sou muito possessiva. E então me foi perguntado, com alguma ironia, se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar um rato na mão. Né? É claro que isso é figurativo, mas é isso. Assim, só quando eu puder entrar em contato, interagir com esses meus lados, né, é que eu vou poder integrar alguma coisa, quando eu vou poder amar de verdade. Né? Senão vai ficar aquele amor lá que é a soma do que é igual, e não a soma do que é diferente. Sei que nunca poderei pegar um rato sem morrer, também aqui, sem morrer de minha pior morte. Então, ela também está olhando para esse lado, pela dificuldade dela. Então, pois,
que eu use o Magnificat, isso aqui é um cântico, né? Que entoa às cegas sobre o que não se sabe nem vê. E que eu use o formalismo que me afasta, porque o formalismo não tem ferido a minha simplicidade, e sim o meu orgulho, pois é pelo orgulho de ter nascido que me sinto tão íntima do mundo, mas esse mundo que eu ainda extraí de mim de um grito mudo. Porque o rato existe tanto quanto eu, e talvez nem eu, nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos. A distância nos iguala. Então, nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes. Talvez eu tenha que aceitar, antes de mais nada, esta minha natureza que quer a morte de um rato. Eu quero a morte de um rato. Então eu preciso perceber que nós somos diferentes, que eu não gosto do rato, até para depois disso pode ser que eu consiga chegar e pegar o rato na mão. Né? Talvez eu me ache delicada demais apenas porque não cometi os meus crimes. Só porque contive os meus crimes, eu me acho de amor inocente. Então, eu tenho que confessar que eu também tive vontade de cometer crimes, né? Tive vontade de matar alguém, né, tenho. Tem umas pessoas que vão aí para passeata depois que terminar aqui. Isso. Talvez eu não possa olhar o rato enquanto não olhar sem lividez esta minha alma que é apenas contida. Talvez eu tenha que chamar de mundo, entre aspas, esse meu mundo de ser um pouco de tudo. Então, ser um pouco de tudo, isso é a integração, a ideia de integração. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho de minha natureza? Olhar para os meus lados. E a minha natureza contempla a minha necessidade do crime, minha necessidade do amor. Enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Né? Então, se tiver essa cisão, né, eu sou ruim, então Deus é bom, olha a dicotomia aí. Isso não tem nada a ver com o trágico da vida. Trágico nesse sentido, né, gente? Trágico, não estamos falando de gênero literário, romance, comédia, tragédia. Não é a tragédia nesse sentido. É o mundo trágico, é aquilo que o texto fala para a gente, da Gessila, a possibilidade da convivência, da relação entre as dicotomias, o que seria a dicotomia, mas na verdade não é, porque isso nos constitui, né? Esses lados nos constituem, né? Então essa é a minha natureza. Enquanto eu imaginar que Deus, bom, não pode acusar, eu que sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o meu contrário, e ao meu contrário eu quero chamar de Deus. Né? Bom, então se eu for fazendo desse jeito, né, Deus é o meu contrário, tá essa coisa dicotômica, tá essa coisa dissociada, não tem nada integrativo nisso, não tem nada de, é, de junção, né? Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse. Porque eu, que de mim só consegui foi me submeter a mim mesma, pois sou tão inexorável, tão mais inexorável do que eu estava querendo me compensar de mim mesma, com uma terra menos violenta que eu. Ou seja, eu não estava querendo ver essas questões todas. Porque enquanto eu amar a um Deus, só porque não me quero, serei um dado marcado, e o jogo da minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, então aí tem a coisa da idealização, ou porque ele é bom e eu sou ruim, ele não existe. Porque eu estou falando de cisão, né? E aí cisão não tem a ver com Deus nesse sentido de uma ideia que integra as coisas, né? E aqui eu acho que tem muito a ver com o Deus spinozano. O Spinoza fala muito dessa ideia de Deus, né? Que é a natureza, que está em todas as coisas, que na verdade está na integração entre as coisas. Bom, então quis trazer esse texto para vocês, para falar justamente disso, desse movimento de
de cisão e integração, que a gente se depara o tempo todo no terapêutico, e que quando a gente vem da literatura pro terapêutico, pensando nas transformações com as quais a gente lida, né, com as pessoas e com a gente mesmo e na relação, que não dá para a gente simplesmente trazer a ideia de epifania, porque a epifania tem aquela ideia da manifestação súbita, e não é uma manifestação súbita, é processo. E processo que tem a ver, então, com essas características de expansão, cisão, que faz parte da vida da gente. E que isso possa nortear a gente nos trabalhos, na relação com as pessoas com quem a gente trabalha. Então, é um pouco por aí que eu estou pensando.